O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que essa pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos nos assentar, por favor. Nós estamos celebrando o primeiro domingo da Quaresma, e a liturgia de hoje nos lembra que o povo hebreu era especialista em desertos, né? Se a gente for lembrar, Abraão selou sua aliança no deserto. Também foi no deserto que Moisés conduziu o povo à terra prometida. Foi na solidão do deserto que Elias ouviu passar a brisa mansa, né? Então, muitas vezes, quando nós ouvimos o deserto, nós pensamos: meu Deus, o que é o deserto? Se nós estamos com Deus, o deserto, esse período de deserto na Quaresma, pode ser um grande período de graça na nossa vida, não é? Porque muitas vezes nós não gostamos desses momentos de desertos, de silêncio, de quietude, de retiro, de contemplação, não é? De solidão, nós estarmos apenas com Deus. Nós só queremos o paraíso. Só que tome cuidado, porque Adão estava no paraíso, só que ele foi reprovado na tentação. Adão no paraíso pecou. Jesus Cristo não estava no paraíso, ele estava no deserto, e ele não pecou. Por que que ele não pecou? Porque ele jejuou, porque ele orou, e aí ele teve forças para enfrentar a grande tentação, que era a própria pessoa do diabo ali tentando ele, e usando muitas vezes até da própria palavra de Deus. Então, muitas vezes, não é o local ou a situação que você está. Esses dias eu até vi uma comparação muito interessante, né? Se você pôr água quente, por 3 panelas fervendo, numa você pôr cenoura, na outra você pôr ovo, e na outra você pôr café, tem 3 soluções diferentes, não é? A cenoura fica mole, o ovo fica cozido por dentro, e o café, ele se mistura à água, não é? Se nós somos colocados, não é? Não na água quente, mas numa situação que nos esquenta, que nos perturba, o que nós fazemos? Nós somos como a cenoura. A cenoura parece muito forte, ela parece muito resistente, mas quando ela está na água quente, ali na fervura, ela se derrete toda, ela fica mole. Ou nós somos como o ovo, temos uma casca que nos protege e que parece não aconteceu nada, mas lá dentro do nosso interior alguma coisa aconteceu, nós mudamos dentro do nosso interior. Ou nós somos como no caso do café,
O café não se mudou, ele mudou a água. Então nós precisamos ver o que nós queremos fazer. Numa situação tensa, numa situação, como numa situação da água fervendo, mas espiritualmente isso falando, nós conseguimos mudar essa situação? Nós temos essa intenção de fazer com que aquilo aconteça? Porque, gente, veja bem, se o Filho de Deus foi tentado, imagine nós. Se até Jesus foi tentado, então não fica pensando que você está imune à tentação, porque não está, porque até Jesus estava tentado, e Jesus foi tentado no momento que ele estava mais vulnerável. Jesus estava desnutrido, Jesus tinha fome e tinha sede no deserto. Então era um momento que Jesus estava mais frágil, porém, Jesus estava fortalecido pelo jejum e pela oração. Então, nós podemos passar por muitas dificuldades na nossa vida, ou por muitos desertos da nossa vida. Se nós estivermos fortalecidos pela oração, nós vamos para frente. Nós venceremos a tentação. E veja bem, gente, que o demônio, ele usou a própria palavra de Deus. Ele pegou versículos soltos da Bíblia para tentar Jesus. É muito interessante isso, Porque tem, infelizmente, alguns irmãos nossos, de algumas seitas, que também vêm falar mal contra Maria, ou contra a igreja católica, e pega versículos soltos da Bíblia, e fala, porque lá está escrito isso, aqui está escrito isso, fulano está escrito isso, mas eles não pegam o contexto total. Eles aprenderam isso com o diabo, porque foi o diabo que fez isso. O diabo que pegava versículos soltos da Bíblia, e tentava tentar Jesus. E aí Jesus combatia com a própria palavra de Deus, mas com a seriedade e a verdade da palavra, Veja bem, a primeira leitura de hoje, gente, ela é tão bonita para nós, porque ela mostra a oferta das primícias da colheita, E é bonito isso até ser no domingo do dízimo, A primeira colheita, como eles ofertavam isso ao Senhor. E por que eles faziam isso? Eles citam na leitura do livro do Deuteronômio, nós éramos ninguém. Isso não é só eles, nós também éramos ninguém. Nós éramos escravos, e o Senhor nos libertou. O Senhor deu-nos uma vida nova. Nós também. Nós não éramos nada. E aí Jesus veio e Ele nos deu essa libertação, Ele nos deu uma vida nova. Então nós precisamos hoje entender que a nossa vida é como se fosse um grande jogo. O jogo do pecar ou vencer. A gente até pensei em fazer nessa hora um fundinho musical de jogo. Pecar ou vencer. É muito simples esse jogo. A gente tem que ver se nós queremos aderir ao pecado ou aderir à vitória. É uma coisa espetacular. Esse joguinho, para comparar com os nossos jogos, eles foram feitos na Sagrada Escritura, de outra forma. E aí a gente pode analisar. Veja bem, Israel pecou, murmurando pelo pão, Lembra que Israel ficou pecando lá na terra prometida, dizendo, olha, que saudade do pão quando a gente estava no Egito e tal. E ele pecou por aquilo, porque ele ficou reclamando, murmurando. Jesus Cristo, ele se abandonou no Pai, e ele venceu. Por quê? Porque o demônio oferecia para ele o instrumento do pecado. Olha, está aqui essa pedra, transforma ela em pão. Mas ele não estava olhando para a pedra, e não estava olhando pelo pão, mesmo ele tendo vontade, e tendo fome de pão. Ele estava olhando para Jesus. Ele estava abandonado nos braços do Pai. E foi por isso que ele venceu. Então, como que nós vencemos? Se nós estivermos abandonados nos braços do Pai. Como que nós perdemos? Se nós ficarmos murmurando, como Israel ficou pelo pão. Segundo exemplo do joguinho pecar ou vencer. Israel pecou adorando o bezerro de ouro. Eles fizeram uma imagem do bezerro de ouro e ficaram adorando. Jesus venceu, recusando dobrar os joelhos diante de Satanás. Então veja bem, gente, eles sentiram uma necessidade, que queriam ter algo palpável, mandaram lá construir o bezerro de ouro e ficou lá adorando. Jesus foi oferecido para ele tantas coisas, o demônio disse, olha, é muito simples, é só você se prostrar e me adorar. Ele disse, não, adorarás somente o Senhor teu Deus. Então Jesus vence, porque ele só adora a Deus e mais nada.
Israel peca, por quê? Porque ele se desviou do caminho do Senhor e vai lá adorar o bezerro de ouro. Terceiro episódio do joguinho Pecar ou Vencer. Israel pecou quando tentando a Deus, não é, em Massa e Meriba. Jesus, ele venceu, por quê? Porque ele rejeitou colocar Deus à prova. Não tentarás o Senhor teu Deus. O respeito que ele tinha ao Pai, o amor que ele tinha ao Pai, a obediência e o cumprimento da palavra. Gente, essas tentações do evangelho de hoje, que nós já conhecemos de outros anos, que nós já ouvimos em outras quaresmas, que nós muitas vezes nas pregações da quaresma analisamos detalhes de tentação e tentação, essas tentações são as nossas tentações. Essas tentações que Jesus venceu no deserto são as tentações que nós somos tentados nos dias de hoje, não é? Todos nós temos uma coisa chamada concupiscência. O que é essa palavra concupiscência? É uma tendência natural que nós temos ao pecado. Então nós temos uma tendência natural à concupiscência, ao pecado da carne, a termos o prazer, a termos a satisfação pessoal. Todos nós temos essa tendência natural, essa concupiscência dos olhos, não é? Em olhar e cobiçar a riqueza, em ter um apego aos bens materiais e fazer dele nosso Deus. Todos nós temos uma tendência natural à soberba, não é? A querermos o poder, o orgulho, não é? Se achar autossuficiente e se sentir o dominador da situação. Não é Deus que domina, somos nós. O mundo mostra isso. A natureza está mostrando isso. E o Papa Francisco, na sua última encíclica, não é? Falando sobre a casa comum, e a campanha da fraternidade está refletindo muito bem nisso, mostra bem isso. Alguma coisa já melhorou, mas alguma coisa não melhorou ainda não. Por exemplo, na campanha da fraternidade ecumênica desse ano, sobre a casa comum, eles lançaram dados sobre, por exemplo, a pesquisa do IBGE. Diz que hoje em dia 85% das casas do Brasil já tem água encanada. Isso é um grande crescimento, mas ainda não é o total. 10% ainda não tem coleta de lixo. A gente olha e fala assim, bem, mas de 100%, 10%, é pouco, então nós já estamos bem avançados. Melhoramos muito, mas para você ter uma ideia, por causa de não ter coleta de lixo, só em 2015, 340 milhões de crianças foram internados por infecção estomacal. Por quê? Por causa que não tem ninguém que coleta o lixo ali. Algumas coisas nós já melhoramos, apenas 0,4% não tem luz. Eu lembro que há um tempo atrás, quando você ia para a casa dos meus familiares em Minas, não tinha energia elétrica, agora já tem. Mas nós precisamos melhorar muito. Nós precisamos olhar mais para o Evangelho. Nós precisamos deixar na prática esse Evangelho. É muito interessante, por exemplo, todos nós dizemos que gostamos de São Francisco de Assis. Quando se fala em São Francisco, que é o padroeiro da ecologia, todo mundo diz que gosta de São Francisco. Mas não adianta gostar dele se nós não seguimos o seu exemplo. Por quê? Porque nós eliminamos espécies, nós desmatamos o planeta, nós poluímos as águas, nós envenenamos o solo. E aí a gente esqueceu de um detalhe muito importante, que para ir para o céu, nós precisamos cuidar bem da terra. Essa terra que Deus nos deu. Que Deus nos deu. Cuidar dos seres humanos, mas cuidar também dessa natureza que Deus nos deu. Então nós precisamos estar muito antenados com aquelas coisas que já estão funcionando e que a igreja está nos incentivando a crescer cada vez mais nessa campanha da fraternidade. Por exemplo, a reciclagem que está na moda, é algo que nós devemos continuar fazendo, não é? E aí, como é que a gente pode aproveitar a quaresma? Por exemplo, uma coisa simples, fechar a torneira. É uma coisa muito simples, mas que nós devemos estar atentos. Desligar a luz, tirar a tomada dos nossos aparelhos modernos. Tudo isso são coisas ótimas, que podem parecer muito simples, mas que podem sim nos ajudar a viver uma quaresma melhor. Ao contrário disso, o que nós vemos? É esgoto a céu aberto. É nós que muitas vezes jogamos lixo na rua, e aí nós não temos consciência muitas vezes que isso é pecado.
Aquele lixinho que a gente joga na rua, que é só um papelzinho, e que aí depois fica uma garrafa PET, e que depois a gente acaba jogando o sofá, ou a geladeira que a gente não usa mais. Isso é pecado. É pecado. Porque é como se nós estivéssemos jogando lixo no quintal de Deus. É como se nós estivéssemos esbofeteando um planeta que Deus fez e nos deu de presente. O grande pecado que a campanha da fraternidade talvez venha anunciar para nós nessa quaresma é o lucro exorbitante das mineradoras, que destruiu lá a barragem do Fundão em Mariana. Vocês perceberam que ninguém mais fala disso? Ninguém mais fala daquele povo de Mariana lá, de Bento Gonçalves, né? É Bento Gonçalves ou Bento Rodrigues? Nem lembro, não é? É Bento? Bento Rodrigues. Sabia, Bento Gonçalves é alguma outra coisa. É no Rio Grande do Sul, a idade vai chegando, é um problema. A gente confunde mesmo. Mas você vê como é que a coisa, parece que ninguém mais fala. Aquelas pessoas tiveram que sair da sua casa, aquelas pessoas não moram mais perto dos seus amigos, eles estão perdidos, sem beira, sem saber, tem lá alguma coisa, mas não se fala mais. E mais do que aquilo, todos os animais, a natureza que Deus fez está ali, que foi desrespeitada. Por quê? Por que esses acidentes acontecem? Porque eles pensam muito mais no lucro, um lucro absurdo, do que em cuidar daquela natureza que Deus nos deu. Então veja bem, gente, o deserto foi muito importante para Jesus. Jesus soube tirar do deserto o que o deserto tinha de melhor. Nós estamos nesses 40 dias da quaresma. Nós precisamos tirar o melhor desses 40 dias. Tirar o detalhe da palavra, o detalhe do jejum, o detalhe da abstinência, o detalhe da via sacra, o detalhe da oração, o detalhe da esmola, das obras de caridade. Nós precisamos tirar o melhor disso para vencermos a tentação. Então a gente tem que descobrir qual é o nosso deserto nessa quaresma. Jesus viveu dele. E ele soube viver bem o deserto, mesmo sofrendo com fome, ele soube combater a tentação e venceu a tentação. Mas qual é o nosso deserto? Como que nós vamos de verdade viver essa quaresma? Vai ser apenas mais uma quaresma, só para dizer que é quaresma? Ou nós vamos de verdade entrar nesse espírito quaresmal e nos preparar melhor para chegarmos na Páscoa? Essa vai ser uma quaresma como todas as quaresmas, em que a gente apenas canta o canto da campanha da fraternidade, ou apenas diz que está na quaresma, ou nós vamos de verdade incentivar dentro de nós esse jejum, essa abstinência, essa esmola, essa obra de misericórdia, no ano santo da misericórdia, não é? O deserto para nós pode ser talvez o hospital, como foi lá para Santo Inácio de Loyola. O deserto para nós pode ser o silêncio do Carmelo, como era para Santa Teresinha. O deserto para nós poderia até ser o campo de concentração que foi para Edith Stein. Mas não, o nosso deserto só nós conhecemos. Somos nós que vamos entrar nesse deserto. É como nós vamos viver essa quaresma. Sem deserto não se produz missionários. E aí as pessoas vão se perdendo. Quantas pessoas se perderam no meio do caminho porque não ouviram a voz de Deus no deserto? Porque deveriam ter entrado no deserto, deveriam ter mergulhado nesse clima da quaresma, nessa mística quaresmal, para se prepararem para chegar perto da graça de Deus na Páscoa. Mas eles não quiseram. Então muitas vezes essas pessoas, muitas vezes ajudadas por nós, deixaram o nosso planeta agonizar e morrer pela ganância. Pela ganância. Que tipo de ganância que nós temos nessa quaresma? Que tipo de ganância? Na nossa vida, no nosso dia a dia. Quanto nós somos gananciosos, que nós não conseguimos deixar de fazer algo em favor do outro. Que ganância é essa que não nos deixa dar o braço a torcer a nada? É algo de nós pensarmos no dia de hoje e pensarmos: como eu vou entrar no deserto? Como eu vou viver
essa experiência com Deus. Como eu vou de verdade vencer essa tentação? Como de verdade eu vou vencer esse pecado? Jesus venceu a tentação porque ele não era ganancioso. Muitas vezes nós não vencemos a tentação porque nós temos uma ganância em continuar com aquele pecado de estimação, que muitas vezes pode parecer um pecadinho, mas talvez é aquele pecadinho que nós devemos ir mais a fundo, experimentarmos mais e nos prepararmos mais. Seja com a confissão logo agora no início da quaresma, ou seja com a meditação daquilo que nós devemos fazer. Vamos pedir isso ao Senhor agora e pedir que de verdade que essa quaresma para nós seja uma quaresma nova. Não seja como todas as outras quaresmas que nós vivemos, mas que seja uma quaresma que a gente possa se aprofundar, entrar de verdade nesse deserto e mergulhar dentro da misericórdia de Deus e ver que se Jesus venceu a tentação, nós podemos ir pelo mesmo caminho dele e vencermos também as tentações do dia a dia. Amém? Fique de pé, por favor. Se isso te ajudar a rezar, recline sua cabeça, feche seus olhos e peça essa graça agora ao Senhor, que você possa ter de verdade uma quaresma diferente, uma quaresma mais profunda, uma quaresma mais próxima de Deus, uma quaresma com mais frutos. Peça ao Senhor que Ele te mostre qual é o tipo de ganância que está te prendendo ao pecado. Peça ao Senhor que Ele desperte em você talvez um sentimento ganancioso que tem te afastado das obras do Senhor. Quantas coisas foram oferecidas a Jesus e Ele negou? Não porque Ele não precisava daquelas coisas, muito pelo contrário. O demônio é um ótimo vendedor. Ele não ofereceu a Jesus nada do que Jesus não precisava. Principalmente Ele começou pelo pão. Se Jesus tinha fome, Ele ofereceu pão. Assim é conosco também. Muitas vezes o demônio vai oferecer exatamente aquilo que nós queremos naquele momento, mas nós não podemos olhar para ele. Nós podemos olhar para Deus e ver na experiência de Deus como vencer a tentação. Peça ao Senhor agora que te dê o discernimento verdadeiro para vencer a ganância, para vencer todas aquelas práticas pecadoras que você precisa de se afastar para chegar mais próximo do Senhor. Peça ao Senhor agora o discernimento verdadeiro do que você precisa fazer de verdade para entrar nesse deserto, para entrar nessa quaresma e vencer toda e qualquer tentação. Fale com o Senhor. Ele te escuta e acolhe a tua prece. Não há mal que me possa vencer. Não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Nenhum problema, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Nenhum problema, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo
tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Diga comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece a minha vida, sabe da minha história sabe da minha história e, acima de tudo, me compreende. Senhor, Senhor, quantas e quantas quaresmas eu tenho passado, lutado contra o pecado, e muitos deles foram vencidos. Porém, Senhor, sendo muito sincero, eu assumo que alguns pecados eu não consegui vencer. Neste primeiro domingo da quaresma, eu quero suplicar a tua força, a tua unção e o teu poder, para que estes pecados que eu nunca consegui vencer sejam vencidos nesta quaresma, em nome de Jesus. Quando eu olhar para eles, Senhor, eu não vou pensar nos outros anos que eu não consegui vencer. Eu não vou pensar das vezes que tentei e não consegui. Mas eu vou pensar que é Jesus quem me fortalece, que é Jesus quem me ampara, e que é Jesus que me dá força de vencer esse pecado, não pelas minhas forças, mas pela força do Senhor. Pois tudo posso em Jesus que me fortalece. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.